Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para conversarmos sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E nesse momento eu quero continuar conversando com você sobre o se conectar com a sua força. E aí, como que você é? Como que você se percebe aí com a sua força interna? Mas aqui nesse momento eu quero falar sobre força interna através de uma outra perspectiva, através da perspectiva do nosso adulto. O que o nosso adulto consegue fazer na vida? Que tanto que o meu adulto, ou seja, o meu racional, está disponível na minha vida para atuar a meu favor. Bom, naquela dinâmica que eu falo muito aqui para vocês de adulto e criança, tem um detalhe que é muito importante para a gente entender. Sempre quando eu falo de força, que tanto de força que tem na sua criança, que tanto de força que tem no seu adulto, na verdade, eu estou falando do funcionamento do nosso cérebro. E eu estou falando ali das sinapses nervosas. Porque se determinadas sinapses nervosas são ativadas aqui na minha mente e vão ativar áreas do meu cérebro que tem dor, que tem trauma, então eu estou colocando força naquilo que é da minha criança. Porém, se a minha criança está tranquila, calma, nesse momento não tem nada doendo, e eu consigo utilizar o meu racional, ou seja, o meu adulto, então significa que outras áreas ali do meu cérebro estão sendo ativadas com sinapses nervosas. E aí, essa força aqui, por vezes, ela fica totalmente aqui na criança, dependendo da área do cérebro que é ativada. Por vezes, eu consigo colocar mais força aqui no meu adulto. Mas muitos de nós, a gente fica refém da força, da captura de toda a força do meu cérebro pelos traumas e pelas dores que a minha criança possui. Então, vamos tentar entender isso daqui um pouquinho melhor. Vamos supor, só a título de facilitar aqui o entendimento, que a gente tem aqui na nossa mente, no nosso cérebro, uma quantidade de força disponível do tamanho 10. E aí, se um trauma lá na minha criança é acionado, dependendo da dor, a minha criança, ela rouba 10 dessa força. E quanto que sobra para o meu adulto mesmo? 0. E aí eu vou viver aqui uma dor, uma situação emocional em que a minha criança, ela tem toda a energia nela. E o meu adulto está, ó, a minha outra mão aqui embaixo, ó, zerado, sem poder de ação nenhum. Agora, qual é o ideal? O ideal é que a gente consiga trabalhar aqui na mente para que o adulto tenha sempre determinado espaço de atuação aqui dentro de mim, na minha vida, aqui na minha mente, no meu cérebro. E se eu consigo isso, gradativamente, mesmo nos momentos de dor, o meu adulto vem aqui e participa um pouquinho. Vamos supor, a minha criança pegou 8 de força. Ainda sobrou 2 para o meu adulto. E aí talvez o meu adulto consiga, mesmo que pouquinho, fraquinho, atuar e falar, calma, daqui a pouco passa. E aí isso já ajuda para a criança tranquilizar e o adulto conseguir gradativamente pegar um pouquinho mais de força para atuar. Bom, então é toda uma administração aqui, todo um condicionamento mental, de modo que
em algum momento o meu adulto tenha um controle de atuação. Esteja a minha criança passando por um momento de dor ou não. Então, o objetivo é chegar em um ponto em que, se uma dor for acionada, a minha criança não roube toda a energia aqui da minha mente. Que ela vá, por exemplo, para 7, para 8. E que sobre um pouquinho aqui para o meu adulto, e que o meu adulto saiba que mesmo com pouca força, ele tem um poder de atuação. E aí, gradativamente, toda vez que vier uma dor, o meu adulto vai ter um certo tanto de força, até que cada vez mais ele tenha mais força e eu consiga, inclusive em alguns momentos, que o meu adulto haja preventivamente para que não acione traumas na minha criança, e mesmo que algo doa um pouco, doa tipo 3, 4, e o meu adulto ainda tem ali 7, 6 de força de atuação para ajudar a minha criança. Bom, isso é condicionamento, tá? Isso é tipo academia. Se eu sou sedentária e resolvo fazer academia, não é do dia para a noite que eu viro atleta. Então, com esse processo mental que eu estou te explicando aqui para você conseguir a força na sua mente, também é condicionamento. Você vai precisar praticar e praticar e praticar e praticar. Agora, uma coisa que eu te garanto é, quanto mais você praticar, colocar força no seu adulto, mais hábil você fica com isso. Bom, quero contar uma história de uma pessoa que eu atendi há muito tempo atrás, uma moça de 21 anos, e ela veio fazer terapia porque ela se sentia muito insegura na vida, muito em todas as áreas, nos relacionamentos afetivos, ela não conseguia namorar, ela se sentia muito insegura. Ela estava finalizando uma graduação e sentia muito medo de pensar em adentrar a vida profissional. Enfim, em diversas áreas, ela não conseguia realmente se conectar com a vida dela. E ela tinha ali uma característica na vida dela em que ela estava muito em meio aos problemas do pai e da mãe dela. Os pais eram separados já há muitos anos, mas a mãe, principalmente, vivia ainda muito emaranhada, talvez, como eu gosto de dizer em algumas situações, ainda casada com o ex-marido. O ex-marido, o pai da minha paciente, já estava casado em outra relação, porém a mãe, principalmente, ela ainda tinha muitos vínculos com esse ex-companheiro. Vínculos principalmente emocionais, uma dependência emocional e financeira. E a minha cliente, ela ficava ali no meio, ainda dependendo imensamente do financeiro do pai, mas muito dependente emocional da mãe, daquilo que a mãe colocava para ela. Bom, resumindo, quem fica em meio a papai e a mamãe está infantil na vida. E ela ficou ali, minha paciente, por mais ou menos um ano e pouco. Eu trabalhei todos os recursos que eu tinha como psicóloga para fortalecer o adulto dela, para que as feridas e os traumas da criança dela fossem curados e cicatrizados com o tempo. Mas em determinado momento eu percebi assim que nada estava trazendo resultado, que a criança dela continuava ali a roubar toda a energia e a conduzir a vida dela, e o adulto totalmente excluído em muitas situações. E aí um dia eu cheguei para ela e perguntei assim: você percebe alguma vantagem em ser adulta na vida?
E ela me respondeu: não. Ou seja, na percepção dela, todo aquele trabalho que a gente estava fazendo até aquele momento, ela não conseguia perceber qual a vantagem daquilo, de deixar de ter uma vivência tão infantil na vida para ter que assumir na vida um posicionamento mais adulto e pagar o preço de ser adulto na vida, né? Por quê? Porque ser criança é gostoso. Olha só o tanto de atenção que a mamãe e o papai davam para ela, mesmo em meio a situações muito infantis, situações em que ela sofria e ficava sem forças na vida dela. E principalmente ela ali no momento de vida, quase graduando, ela não iria conseguir ser uma profissional de sucesso daquele jeito, não. Com certeza não. Porque ela estava muito infantil. A criança dela, a todo momento, tinha toda a energia para conduzir a vida dela. Bom, quando ela me disse que ela não conseguia perceber vantagens em ser adulta, então eu mudei a minha abordagem com ela de atuação, de modo a trabalhar para que ela percebesse as vantagens de ser adulta na vida e de ter uma criança tranquila, saudável e disponível só para viver aquele lado bom da criança, que é ser feliz, sentir o amor, a criatividade, a alegria, tá? Então, o adulto potente, qual a vantagem que a gente tem nisso? A vantagem é que quando a gente se sente grande, quando a gente, no nosso adulto, a gente consegue, como eu disse no outro vídeo, não embaraçar no cabelo das pernas e consegue resolver desde situações pequenas até situações grandes com desenvoltura e com força, aqui dentro da gente a gente tem um empoderamento. A gente tem um prazer aqui no adulto que não tem preço. Um prazer de que eu dou conta da minha vida, eu produzo na minha vida, eu me conecto com a minha vida e eu realizo. Então, essa é a vantagem, esse é o ganho de ser adulto na nossa vida. E para isso a gente tem que pôr força no nosso adulto. O nosso adulto, ou seja, a nossa parte racional, tem que ter um espaço na minha vivência, no meu dia a dia, naquilo que eu vou realizando na minha vida. E não a criança, porque a criança, ela se perde, ela mete os pés pelas mãos e ela não consegue resolver problemas, e aí então ela vai para a vulnerabilidade e para o sofrimento. Bom, potência na vida é algo que a gente consegue perceber à medida que a gente vai curando as feridas e os traumas que a minha criança traz. Na verdade, à medida que essa cura vai se dando e o meu adulto tem mais espaço na minha vida, então a gente consegue perceber naturalmente, flui a potência, a sabedoria e a criatividade do meu ser, da minha essência. E aí, como está aí na sua vida? Você consegue se conectar à potência, à força que você tem na sua vida? Bom, espero ter contribuído. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, será um prazer te ter aqui. E se você quiser ser membro do meu canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, também será um prazer te ter aqui. Te aguardo para próximas reflexões em outros momentos. Um abraço.